A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Receba carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre renovando atitudes. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem para o ouvido de quem ouve e para a alma de quem fala. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre renovando atitudes. Recolhemos trechos de algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo para tecermos alguns comentários, uma contribuição, a fim de que possamos renovar suas atitudes sob as inspirações de Jesus Cristo. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro para que o espírita siga, porque ali estão as máximas de Jesus. Isso não quer dizer que estudemos só aquilo, e sim toda a Bíblia, todas as informações a respeito da doutrina cristã. Então, estudar e refletir sobre a profunda sabedoria de Jesus é mérito conhecedor da psique humana, a qual ele sabia ser a fonte das causas reais dos sofrimentos, ensinando-nos a ser mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros. Também ele nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas frente às múltiplas situações da vida que nos impedem o autoconhecimento, cancelando-nos toda e qualquer possibilidade de relacionamentos sadios, sinceros com os outros. Então, sair dessa neurose, porque o Evangelho é o consolo, é o bálsamo sublime para todos os homens que buscam o refúgio, o amparo de Jesus. O Mestre sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade dos esconderijos psicológicos que identificamos como métodos de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente para não assumirmos responsabilidades ou para camuflarmos nossas diversas predisposições. O homem usa muito daquela da hipocrisia, né? Principalmente no aspecto religioso. Finge muitas virtudes que não possui, se apresenta para a sociedade de uma maneira, na verdade não é, enfim. Mas o Evangelho, à luz da obra da doutrina espírita, sob a orientação também do Espírito Verdade e do codificador Allan Kardec, retém um enorme manancial a fim de edificarmos nossos valores morais na renovação de nossas atitudes e redescobrirmos nossas verdadeiras possibilidades que herdamos da paternidade divina.
Sim, se somos filhos de Deus, somos herdeiros naturais, né? As armadilhas do ego, as presunções também da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências ser-nos-ão identificadas com clareza ao examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação da vida em nós e fora de nós mesmos. Então, o que acontece? Nós vamos aprendendo com Jesus a nos policiarmos, sair da malha, por exemplo, das perseguições invisíveis, das obsessões. Tudo isso nós conseguimos com o passar do tempo, com as experiências adquiridas. Indagações a respeito do fenômeno morte que percorriam minha mente. Imensa curiosidade me envolvia quando acompanhava meus pais nos velórios de parentes e amigos. Isso aqui é o Hamed falando para nós que quando jovem ele tinha medo, né? Pois reflexionavam naqueles momentos querendo desvendar a qualquer preço os mistérios do além-túmulo. Às vezes, durante o intervalo das aulas no Instituto de Educação Barão do Rio Branco, onde estudava, por seu prédio, encontra-se ao lado do cemitério local, eu tinha a possibilidade de acompanhar os vários sepultamentos de pessoas de classes sociais das mais diversas possíveis. Portanto, o nosso querido companheiro Santo Neto é que está falando, não o Hamed. Ele vivia, então, ao lado de um cemitério. E isso possibilitava assistir às enormes celebrações dos desencarnados ali, às vezes por religiosos, parentes chorando, enfim, amigos. Ele observava os funerais, sempre indagava consigo mesmo o porquê dos caixões humildes com tampos de pano ou das urnas caras com enfeites de bronze, das flores exóticas ou dos ramalhetes de flores caseiras, dos mausoléus suntuosos de mármore ou das covas rasas de terra batida. Se todos tinham a mesma destinação com a morte do corpo físico, por que tantos contrastes? Para onde iam essas almas? Como viviam? Quais os critérios para se viver bem após a morte? Então ele se questionava, fazendo inúmeras perguntas acerca do que acontece depois da morte, que sempre foi a grande indagação do homem, né? Ao longo da nossa história. Somente a doutrina espírita vem esclarecer de uma forma racional o que se passa depois da morte. E continua aqui o Santo Neto, ele disse que precisamente aos 17 anos, ao ser tocado pela mediunidade redentora, foi levado a descobrir gradativamente todas as respostas para as perguntas que povoam há anos meu espírito sedento pelas coisas da espiritualidade. Passei então por diferentes correntes religiosas, o que acontece com muitos de nós, né? E em algumas exercitei mediunidade, aprendendo as primeiras lições sobre a reencarnação e sobre a vida no além. No entanto, foi em 1973 que pela primeira vez tomei contato com o Livro dos Espíritos e com o livro Voltei, do irmão Jacó, presentes de um querido amigo, Omar Ziavini, onde pude sentir, aos lê-los, uma atmosfera de recomendações saudosas associada à emoção de já ter tido lido, visto e apreciado todos aqueles textos e ensinamentos. Há uma possibilidade rara, né, que são poucas essas oportunidades, dele ter sido espírita antes, né, numa encarnação anterior. Apesar de há muito, o meu instrutor espiritual Hamed, do qual sou fã incondicional, aliás, as mensagens de Hamed são profundas, eu já tive a oportunidade de postar em vários status, porque elas são assim de grande reflexão. Então, Hamed, junto de outros tantos espíritos bondosos que me assistiam, está presente dirigindo minhas faculdades medianímicas através da psicofonia. Somente em 1974 recebi minha primeira página. Tinha como título O Valor da Oração e vinha assinada pelo espírito Ivan de Albuquerque, entidade amiga, antes então completamente desconhecida
em meu círculo de atividades espirituais. Então o novo amigo lhe apresenta, passando, dessa página chamada de O Valor da Oração. No decorrer de muitos anos da mediunidade, recebi centenas de mensagens realizando devido ao exercício de ajustamento, flexibilidade. Esses mesmos mentores diziam que eu necessitava para ser um elemento mais ajustado a eles, para adquirir boa receptividade e produzir convenientemente. É óbvio que todo medianeiro ele tem que estar ajustado com as tarefas da mediunidade. Por que eu falo isso? Porque eu também fiz parte das reuniões medianímicas e você tem que estar, principalmente no dia, bem tranquilo, já numa condição favorável para que as coisas aconteçam. Recordando-me, no final de 1972, registrei pela primeira vez a presença amiga do mentor espiritual Hamed. Experimentei durante todo o tempo, transmitia suas palavras pela psicofonia semi-inconsciente. Uma sensação nova me envolveu. Então vejam só, ele ainda é jovem, essa criatura maravilhosa que é Hamed. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Toda opinião ou juízo a ser desenvolvido no momento presente está intimamente ligado aos nossos fatos e acontecimentos antecedentes. Quase sempre, todos nós estamos determinados por fatores de situações passadas, que inclui nossas atitudes de defesa, nossas negações ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes de nossa vida. Nossas tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos desde a idade infantil ou também através das vivências pregressas, censuras, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, ou mesmo de instituições diversas, formaram em nós um tipo de reservatório moral, coleção de regras e preceitos a serem rigorosamente cumpridos, dos quais nos servimos para concluir e catalogar as atitudes como sendo boas ou más. Nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida nas nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista, a fim de que harmonizemos e resguardemos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas, ou seja, como forma de defender e proteger nossos valores sagrados, que consideramos ser nossas aquisições mais fortes e poderosas, a nos servirem como uma forma de sustentação. Em razão disso, os julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas frequentemente nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Explicando melhor, a forma e o material utilizados pelos quais sentenciamos os outros residem em nós mesmos. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomar a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntar onde está tudo isso em nós. Os indivíduos podem ser considerados, nesses casos, excelente espelho, no qual veremos quem somos realmente e, ao mesmo tempo, teremos uma ótima oportunidade de nos transformar intimamente, pois estaremos analisando as características gerais de nossos conceitos e atitudes inadequados. Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Quando não enxergamos a nós mesmos, nossos comportamentos frente a outros não são totalmente livres, para que possamos fazer escolhas ou emitir opiniões. Estamos amarrados
há formas de avaliação estruturadas nos mecanismos de defesa, processos mentais inconscientes que possibilitam ao indivíduo manter sua integridade psicológica através de uma forma de auto-engano. Certas pessoas, simplesmente por não conseguirem conviver com a verdade, tentam sufocar ou enclausurar seus sentimentos e emoções, disfarçando-os no inconsciente. Em todo comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre sua verdade. Portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas ou psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Não obstante, cada ser humano descobre suas próprias formas de encarar a vida, pois cada um tende a usar suas oportunidades vivenciais para tornar-se tudo aquilo que o leva a ser um eu individualizado. Devemos reavaliar nossas ideias retrógradas, que estreitam nossa personalidade e, a partir de então, julgar os indivíduos de forma não generalizada, apreciando suas singularidades, pois cada pessoa tem uma consciência própria e diversificada das outras tantas consciências. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Se, no entanto, usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos comportamento ideal frente aos atos e atitudes das pessoas. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo para si com seu julgamento. O apóstolo dos gentios manifesta-se claramente, evidenciando nessa afirmativa que todo comportamento julgador estará, na realidade, estabelecendo não somente uma sentença ou um veredicto, mas ao mesmo tempo um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgaremos a nós mesmos. Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos se tornará nossa real medida. Como iremos viver com nós mesmos e com os outros. O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações, as quais se sintonizam com seu mundo mental, ou mesmo antipatizam com a sua maneira de ser. Dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação de nossa vida deverá navegar. Constantemente estamos escolhendo, avaliando e emitindo opiniões e, consequentemente, atraindo tudo aquilo que irradiamos. A psicologia diz que uma parte considerável desses pensamentos e experiências, os quais usamos para julgar e emitir pareceres, acontecem automaticamente, ou seja, através de mecanismos não perceptíveis. É quase inconsciente para o nosso mental o que estamos escolhendo ou opinando, pois sem nos darmos conta, acreditamos que estamos usando o nosso arbítrio, mas na verdade estamos optando por um julgamento pré-determinado e estabelecido por arquivos que registram tudo o que nos ensinaram a respeito do que deveríamos ou não deveríamos fazer, sobretudo que é errado ou certo. Poder-se-á dizer que um comportamento é completamente livre para eleger um conceito eficaz somente quando as decisões não estão confinadas a padrões mentais rígidos e inflexíveis, não estão estruturadas em conceitos preconceituosos e não estão alicerçadas em ideias ou situações semelhantes que foram vivenciadas no passado. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão, frente ao nosso processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Se as criaturas afirmarem idosos não têm o direito ao amor, limitando o romance só para os jovens,
elas estarão isolando-se a uma velhice de descontentamento, solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Se pessoas declararem homossexualidade é abominável e ao longo do tempo confrontar com filhos, netos, parentes e amigos que poderão sentir algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos em questão. Se indivíduos decretam jovens não casam com idosos, estão circunscrevendo as afinidades espirituais às faixas etárias e demarcando suas afetividades e padrões bem estreitos e apertados quanto aos seus relacionamentos. Se alguém subestima e ironiza o desajuste emocional dos outros, poderá em breve tempo deparar-se em sua própria existência com perplexidades emocionais ou dilemas mentais que o farão esconder-se a fim de não ser ridicularizado e inferiorizado como julgou os outros anteriormente. Se somos juízes da moral ideológica e sentimental, sentenciando veemente o que consideramos como sendo erros alheios, estaremos nos cerceando do isolamento intelectual, bem como afetivo, pela própria detenção que impusemos aos outros, por não deixarmos que eles se lançassem às novas ideias e novas simpatias. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, ou mesmo se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes. Para com os outros, quer dizer, alertemo-nos quanto a tudo aquilo que afirmamos julgando, pois no auditório da vida, todos nós somos atores e escritores, e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Para sermos livres realmente e para nos mover em qualquer direção para evoluirmos e crescermos como seres eternos, é necessário concatenar e observar nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento com as repreensões que lançamos à vida em forma de censuras e condenações diversas. Assim, pois, aqueles que pregam ser na terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se, enganam aqueles que os escutam. Fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de eventos, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, mas sim de uma atitude comportamental frente à execução da tarefa que viemos desempenhar na Terra. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que as circunstâncias felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciada ao longo do nosso caminho. Não obstante, acreditamos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, olvidando a nós mesmos e, como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos próprios passos. Tomamos como julgo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio dos outros. O nosso erro começa quando zelamos e protegemos as outras pessoas e não seguramos as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Algo por eles neste Natal. Natal é tempo de pensar nos outros. Vemos o quanto é bom compartilhar, dividir e trocar o eu pelo nós. Natal é tempo de lavar a psicosfera do mundo. Parece que ao longo dos meses do ano, respiramos um ar pesado, difícil.
Os pensamentos quase sempre estão em complicações, indignações, revoltas e tristezas várias. O mundo anda tenso, inseguro, pessimista. O Natal é a chance de quebrarmos isso, trazendo a figura de Jesus de volta para nossos corações. Recordar aquele nascimento tão cheio de esperança, de docilidade e delicadeza que tantas vezes representamos nos palcos da terra. Parece que ele nasce todos os anos, e isso nos acalma. Enxerguemos cada Natal como esta chance de recomeçar, de renascer do espírito sem medo, sem traumas, com energias e vontade renovadas. Nada de reclamações, nada de pessimismo, nada de palavras que mais nos afundam do que nos salvam. Seriedade, sim. Compromisso com o bem, sempre. Porém, não deixemos que esses ares tão cheios de alegria se percam ao longo dos próximos meses. Não esqueçamos de manter esse laço sempre apertado. O laço entre nós e o Criador, através da prece. Conversemos sobre nós. Façamos nosso balanço. Agradeçamos, reflitamos. Peçamos algo se achar que devemos, mas peçamos com sabedoria. Não deixemos de orar pelo mundo e por aqueles que sofrem, pelos menos esclarecidos, pelos que caem, pelos que ainda não despertaram. Jesus estará renascendo para eles também. Compadeçamo-nos de todos aqueles que não podem ou não sabem esperar. Eles estão em toda parte. Quase sempre são vítimas da inquietação e do medo. São casais que não se toleram nas primeiras rusgas do matrimônio e desfazem a união em que se compromissaram, abraçando riscos pelos quais, em muitas circunstâncias, cedo se encaminham para sofrimento maior. São mães que rejeitam os filhos que carregam no seio, entregando-se à prática do aborto, recusando a presença de criaturas que se lhes fariam instrumentos de redenção e reconforto no futuro, caindo às vezes em largas faixas de doença ou desequilíbrio. São amigos doentes ou desesperados que se rebelam contra os supostos desgostos da vida e se inclinam para o suicídio, destruindo os recursos e oportunidades que transportariam para a conquista da vitória e da paz em si mesmos. São jovens, famintos de liberdade e prazer, que, impedidos naturalmente do acesso a satisfações imediatas, se entregam ao abuso dos alucinógenos, estragando as faculdades com que o tempo os auxiliaria na construção da felicidade futura. Neste Natal, façamos algo por eles, os nossos irmãos que ignoram ou que não querem aceitar os benefícios da serenidade e da esperança. Pronunciemos algumas frases de otimismo e encorajamento. Escrevamos algum bilhete que os reanime para a bênção de viver e servir. Estendamos simpatia em algum gesto espontâneo de gentileza. Não nos declaremos sem possibilidade de contribuir, nem digamos que temos todas as horas tomadas por encargos e serviços, dos quais não nos podemos distanciar. Façamos algo no soerguimento do bem, nas realizações da fraternidade. Quem ama, faz o tempo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, amparai-nos, Senhor, nas nossas necessidades. Inspirai-nos, Senhor, a buscar nas páginas do Seu Evangelho o conforto íntimo, a esperança renovada, pois Tu és o grande mensageiro do amor, a luz do mundo, o intermediário junto ao Pai, o caminho pelo qual devemos trilhar. Portanto, reiteramos mais uma vez o pedido do amparo para nós, os ouvintes que nos acompanham, todos seus familiares e amigos. Muita paz a todos.
Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade. Que esses ensinamentos, meus irmãos, possam ser vividos por todos nós no nosso dia a dia. Muita paz, muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para